Começamos agora mais um programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente recebe aqui escritores, escritoras mineiros ou com uma forte ligação com Minas Gerais, que venham falar sobre a sua literatura, sobre a sua escrita, sobre a sua vida, sobre curiosidades. A gente sempre gosta de ouvir histórias, como bons mineiros que somos, e valorizar as histórias que a gente tem. Isso também é muito importante. Eu sou tio Flávio e hoje eu recebo aqui um convidado que é de casa. Ele é nosso colunista aqui no jornal Hoje em Dia, mas também tem muita história para contar. A gente está aqui hoje com o professor José Roberto Lima. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui, por trazer para a gente, né, não só o seu livro, a sua experiência em concursos, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a gente não vai falar só sobre concurso, né? A gente vai falar sobre vida também, não é isso? Com certeza, com certeza. Então a gente vai conversar com o José Roberto daqui a pouquinho, mas antes, para você entender, você pode nos acompanhar, nos assistir no portal do Jornal Hoje em Dia, toda quinta-feira, 19 horas, um novo programa sobe lá para o nosso portal do Jornal Hoje em Dia. Mas é só lá? Não. Você pode assistir também na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Então, quinta-feira, 19 horas, no portal do Jornal Hoje em Dia e na TV Promove. Mas na web rádio Hoje em Dia também estaremos e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, na rádio Cidade FM de Corinto e na rádio Eldorado de Sete Lagoas. Ah, mas eu não consegui ouvir, não consegui assistir, e aí? Eu perdi? De forma alguma. YouTube Jornal Hoje em Dia de BH tem todas as entrevistas que você pode ver, rever e também transmitir, mandar o link para quem você quiser. E esse aqui de concurso, que a gente vai falar de concurso, ele é extremamente interessante, porque quem está nessa vibe aí, nessa área de concurso, tem muitas peculiaridades, tem muitas coisas que conversam sobre o assunto e que é interessante que se mande para aquelas pessoas que estão interessadas no assunto. Bom, José Roberto Lima é advogado, professor de Direito e delegado federal aposentado, com sólida formação acadêmica no Brasil e no exterior. Ele também é mestre em educação, atua também como colunista do jornal Hoje em Dia, abordando temas pedagógicos e educacionais. É autor desse best-seller, que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, que é este aqui, ó. Como passei em 16 concursos. Isso mesmo, gente, 16. E ele pode alterar esse título aqui ainda, né? 17, 18, porque a inquietude faz a pessoa andar. Ministra palestras sobre estudo, memorização e mentalização vencedora em diferentes contextos sociais. Suas obras unem didática, experiência prática, obviamente, e formação humana. Ele não fala só sobre concurso, é isso que a gente está dizendo aqui, indo além das técnicas tradicionais de aprendizagem. Não posso deixar de falar, porque pelo que eu li no currículo dele, ele faz questão disso. É mineiro de Leopoldina, mas é apaixonado, além da educação, da escrita, pelo futebol. E tem um time específico que ele é apaixonado. Eu posso falar qual é o time? Não, vou deixar ele mesmo falar. E vou começar por isso. Me conte, qual que é o time da sua paixão, professor? Muito obrigado, tio Flávio, por me convidar para essa entrevista. E vamos começar pelo futebol, então. Vamos. O time do meu coração é o Esporte Clube Ribeiro Junqueira, o Dragão de Leopoldina. Aquele time que, em 1989, me deu a alegria de conquistar o título de campeão mineiro. Campeão mineiro? Da terceira divisão. Mas não deixa de ser de campeão mineiro, né? Eu falo isso brincando, mas com dois temas sérios. Primeiro, a neutralidade, sobretudo como professor. Não condeno os professores que dão opinião de política, de religião e até de futebol, mas eu prefiro me manter neutro, e torcer para o Ribeiro Junqueira é um modo de fazê-lo. E outra coisa muito interessante, muito séria também, dessa opção pelo Ribeiro Junqueira, é que quando criança eu assistia aos amistosos promovidos por técnicos do Brasil todo, que era um grande evento em Leopoldina, inclusive coordenado pelo saudoso Tele Santana.
E nesses amistosos, a garotada de Leopoldina jogava contra as grandes estrelas do Rio e São Paulo. E muitas vezes eu vi o Ribeiro Junqueira ganhar. Não porque era o melhor, mas porque era o mais esforçado. Era grande chance da garotada mostrar alguma coisa para os técnicos que iam prestigiar esse evento. E essa lição sempre me acompanhou. A vitória, na vida em geral, nos concursos, não vem para os melhores, vem para os mais esforçados. Interessante isso, né? Porque, olha só, as percepções de criança que já vão se formando ali com você. Sim. Só uma curiosidade antes de perguntar dessa criança que foi parar em concursos. Sim. O Telê é de Leopoldina? O Telê não é de Leopoldina, o Telê é de Itabirito, mas ele tem assim uma relação muito afetiva mesmo com a nossa cidade. Metade da população de Leopoldina tem ele como padrinho. Ele era convidado para apadrinhar quase todo mundo que nascia. E ia lá em Leopoldina com muita frequência. Tem vídeos no YouTube em que ele fala a escalação do Ribeiro Junqueira. Olha só. E mais do que isso, no nosso estádio tem a transcrição do que ele disse a respeito do nosso time, dizendo que a seleção de 1982, que encantou o mundo na Espanha, ele inspirou o esquema tático no Ribeiro Junqueira. Olha só, tá vendo? Ele que disse isso, não sou eu. É porque eu já vi em algumas citações que ele era de Leopoldina. Por isso, quando você falou aí, que me veio à mente agora, mas tiramos essa dúvida. E aí me conta então, aquela criança que estava lá, porque você fala aqui de porteiro a delegado federal, né? Aquela criança que estava lá em Leopoldina, como que essa criança foi parar num primeiro concurso? E que concurso que foi esse? Porque você fala aqui dos 16 que você prestou. Qual foi o primeiro? Por que concurso público? Tá. No início da minha adolescência, a família mudou para Belo Horizonte, né? Aqui eu passei os primeiros anos de juventude numa sucessão de emprego, desemprego. Enfrentei muitas dificuldades, típicas mesmo da pobreza de uma família. Meu pai, motorista do MEC, com 8 filhos para criar. E só concluí o ensino médio com 26 anos, né? Entrei para o FMG. Você concluiu o ensino médio com 26 anos? Com 26 anos. Olha só. Uma sucessão de idas e vindas na escola por N dificuldades, mas nunca desisti de estudar. Aos 27 anos eu comecei minha vida universitária na UFMG. E o primeiro concurso ficou lá atrás, aos 21 anos, para porteiro justamente da UFMG. E é isso o meu erro, com o qual eu aprendi muito. Nessa época eu trabalhava numa loja e o que eu iria receber de salário como porteiro da UFMG era 3 vezes menos do que eu recebia numa loja. Acontece que 2 meses se passaram e eu me vi desempregado. Então, concurso é uma guerra e essa foi uma lição amarga que eu aprendi. O guerreiro precisa de saber os momentos adequados de avançar, entrincheirar e recuar. No que diz respeito a salário, esse concurso da UFMG para porteiro era um momento de recuar, né? Não adiantou nada eu deixar esse concurso para lá, observando o salário muito maior na loja, mas 2 meses veio o desemprego. Foi uma lição amarga, mas com isso eu aprendi e fiquei determinado. Eu vou passar no outro concurso. E assim aconteceu. Então, porque hoje, acho que hoje até hoje é assim, para trabalhar como porteiro lá na UFMG, não sei se é terceirizado ou se é próprio mesmo, mas naquela época, então, os porteiros eram da universidade. Eram da universidade, concursados. Até os motoristas também eram da universidade, né? Hoje não, hoje já é diferente. Hoje eu acho que é um pouco diferente. Terceirizado e tal. Mas é interessante, não sabia que agora que eu recordei isso. E olha só, eu falei com você que um dia eu fui dar uma palestra no interior de Minas, e aí quando eu voltei no dia seguinte, peguei um ônibus de pessoas que estavam prestando concurso.
e aí eles já se conhecem, porque muitas vezes prestam concurso juntos, vão falando das dificuldades, vão falando da questão do sono, vão falando da alimentação, várias características, porque o cara acaba se tornando um profissional do concurso, Sim. né? Estudando, prestando aqui, prestando ali, para ver qual que ele vai passar, qual que não vai. Muitas vezes assume um concurso, passa em outro e muda, Sim. né? Como é que é? É uma vida diferente do concurseiro, né? Como é que é essa vida? O concurso no Brasil, nós temos muitos problemas sociais. Mas se tem uma das coisas que no Brasil é levada a sério, é justamente o concurso. É raro os episódios de fraude e quando eles ocorrem, são descobertos e hoje tem tipo penal que pode levar a pessoa para a cadeia se for apanhada numa fraude. Então, acaba sendo os concursos um instrumento de ascensão social para muitas pessoas. Se a pessoa labuta de forma honesta, segue firme nos seus estudos, mesmo que não passe na primeira oportunidade, vai chegar o dia em que vai passar. Se costuma dizer que concurso é uma fila. Você vai andando nessa fila, isto é, você vai fazendo as provas, você vai prestando os concursos. Vai chegar uma hora que você vai estar lá na frente, na fila. E, de fato, é um veículo de ascensão social, sim, para as pessoas honestas. Eu sonho o dia em que, quem sabe o dicionário Aurélio vai formalizar essa palavra, concurseiro, né? Porque, na verdade, já está formalizada na língua do povo, né? As pessoas já falam isso, né? Então, olha só, a gente está lá para fazer concurso. Você passou em 16. Sim. Quantas vezes você prestou concurso? Você tem ideia disso? Eu não tenho ideia. Foram muitos. Porque você está falando da fila, eu achei legal essa metáfora, né? Porque às vezes a pessoa pode falar, acho que isso aí não é para mim. Porque assim, eu já fiz 5 e não passei. Acho que não é para mim, eu não tenho disciplina. Vou fazer uma comparação com o que me disse um técnico de futebol que cuida da garotada, o infanto juvenil, num dos clubes aqui de Belo Horizonte. Ele estava dizendo que pretendia até escrever um livro sobre isso, dizendo que o grande problema dos sonhos que a garotada tem com o futebol é que quando está quase na hora de profissionalizar, quando está quase na hora de realmente fazer um show, acaba desistindo. Concurso ocorre a mesma coisa. Às vezes a pessoa desiste justamente naquele em que ela vai passar, né? Então é preciso de persistir. Essa é a palavra-chave. Muitas vezes a pessoa larga. Eu vi um que estava conversando no ônibus dizendo, né, que ele passou no concurso da Polícia Penal, mas ele largou, acho que a esposa dele bancava as contas de casa enquanto ele estudava. Porque é full time, né? Muitas das vezes, lógico, tem gente que hoje trabalha e estuda para concurso, obviamente, mas tem gente que se dedica só àquilo. E a gente está falando da questão de saúde mental, é muito pesado, né? Porque há uma cobrança das pessoas que sabem que você faz o concurso e é uma cobrança sua própria, né? Exatamente. De passar no concurso, igual tirar carteira, né? Exatamente. E aí, você tirou? Não deu quando dei conta. Isso aí, para que você tenha uma boa cabeça para essas provas, o que você deve fazer? O que você deve acreditar? Essa pergunta é muito interessante, porque eu não aconselho ninguém, eu sei que algumas pessoas fazem isso e dá certo, mas eu não aconselho ninguém a largar emprego, etc., para cuidar só de concurso. Por 2 razões. Primeiro, o seguinte, o segredo de passar em concurso não é estudar muito. É estudar com qualidade. E sobre isso nós vamos falar. O que é, afinal, qualidade? A resposta está detalhada no meu livro, mas a gente comenta um pouco aqui, né? Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é justamente isso. Se a pessoa larga tudo, inclusive a renda, para entrar nesse projeto de uma aprovação, a cobrança do meio social, mesmo que ela não exista, na cabeça do concurseiro acabará existindo. Uma frase até ingênua, para ele vai soar como uma cobrança. E além da cobrança sobre si mesmo,
Resultado disso aí, na hora da prova, a pessoa pode estar muitíssimo bem preparada, mas pode haver o branco de memória, pode haver uma série de transtornos mesmo que vai atrapalhar a pessoa a fazer uma boa prova. Então, estudar muito é bom? Claro, quem dispõe de mais tempo, ótimo, né? Mas estudar com qualidade é muito melhor. Então, já vou pegar essa dica aí. Quais são as dicas, não sei se pode dizer assim, para se passar no concurso? O que é essencial? Você está falando sobre o estudo de qualidade, Sim. porque às vezes a pessoa estuda horrores, mas não é um estudo de qualidade. Sim. Né? Quais seriam os pontos primordiais para se pensar em fazer concurso? Bom, eu sei que está aqui. Sim, né? Exato. Mas para a gente sintetizar, vamos... porque você tem que ir aqui, porque não adianta só pegar essas dicas, não. Tem toda uma contextualização de cada uma delas. Sim, claro. Né? Vamos tentar resumir isso. Existem alguns verbos que precisam ser conjugados, ou melhor, vivenciados diariamente. Primeiro é a opção pela escola preparatória. Pode ser online, pode ser presencial. Mas é importante que a pessoa seja participativa e presente mesmo nas atividades, trocar ideias com os outros alunos online. Isso é importante? Que Isso você é esteja matriculado, porque isso te dá uma certa disciplina, né? Exatamente. Isso dá você uma pode certa fazer disciplina. sozinho se quiser. Pode, mas aí a disciplina tem que ser mais reforçada, a autodisciplina, né? Mas uma vez engajado numa escola preparatória, aí os 3 verbos a serem vivenciados diariamente são esses: ouvir, anotar, revisar. Estima-se, claro que não é uma medida precisa como é próprio da física, mas na pedagogia existe uma estimativa de que ao longo da vida nós gravamos apenas 3% do que vemos, né? Agora, aquilo que ouvimos, eu tive a sorte de, aos 20 e poucos anos, ter informação sobre esses dados que eu vou passar agora e passei a colocá-los em prática. E deu certo. Ouvir, anotar, revisar. Aquilo que vemos, só gravamos 3%. Aquilo que ouvimos, nós somos capazes de gravar 50%. Se a gente ouvir e anotar, só pelo fato de ter anotado, a gente salta de 50% para 90%. A gente grava quase tudo. Só que tem um detalhe, a gente grava só durante 3 dias. Aquilo que ouviu e aquilo que ouviu e anotou. Se a gente ouvir, anotar e no prazo de 3 dias fizer uma revisão, a gente grava 70%, mas não grava não é para o dia da prova, não. Grava para o resto da vida. E grava de modo organizado, que é assim que se produz conhecimento, né? Então, estudo de qualidade passa por esses 3 verbos, né? E outros verbos importantes é o seguinte: seja qual for a disponibilidade de tempo que a pessoa tenha, 1 hora ou 2 horas diárias, né? É importante estudar. E, novamente, voltando ao verbo, revisar e repousar. E quando eu digo repousar, não é apenas um sono bem reconfortante. Sei que algumas pessoas têm dificuldades em relação a isso, convém até procurar auxílio médico se for necessário, etc. Mas o sono repousante é importante. Mas quando eu falo em repouso, não estou me referindo apenas ao sono. Estou me referindo ao lazer, à espairecida de modo geral, ao cultivo de boas relações afetivas. Tudo isso é importante. O cérebro precisa desses momentos. Estudar é literalmente uma atividade física. Isso é literal. É uma atividade física, só que concentrada no cérebro, né? E como toda atividade física, a gente tem que conjugar momentos de esforços com momentos de repouso. Assim, a mesma coisa. Não é só tensionar os músculos, não, né? É só não. É preciso de repouso. Isso é importante. E até descobrir mesmo aquilo que te descansa, né? Porque às vezes, olha, eu tô aqui estudando até 9h30 da noite. Vou pegar uma sessão de cinema fora de casa, porque só assistir no stream não me descansa. Estou em casa, tenho que sair de casa e ir para uma sessão de cinema. Ótimo, faça isso para dar aquela parada, né? Porque senão o cérebro vai ficar ligado o tempo todo. Exatamente. E às vezes também, uma coisa que é importante, né? Eu vejo isso na minha rotina,
Às vezes você não assistir um filme, não fazer, é ficar à toa. Exatamente. Porque o à toa, você não te obriga a entender o filme, não te obriga a entender a música e te deixa, de fato, né, livre. Descansar o cérebro é a maior evidência daquilo que eu acabei de dizer, que estudar é literalmente uma atividade física. Tanto é uma atividade física que cansa. Estudar muito cansa. E é por isso que eu preciso de descanso. Exatamente. Esses concursos que você fez aqui, qual é que mais te marcou? É o último? Qual que teve uma marca muito forte em você? Passar pela Polícia Militar foi uma coisa que eu aprendi a gostar da atividade policial, com todos os espinhos que a atividade tem. Depois passar pela Polícia Civil, passar pela Polícia Federal, onde eu me aposentei como delegado federal. Mas, claro, eu costumo dizer aos meus alunos, eu sou delegado, mas eu sou bonzinho. Não é? Agora, marcou muito dois concursos. Eu vou fazer aqui uma propaganda, entre aspas, né? Não é bem uma propaganda, mas de uma das instituições por onde eu passei, que foi a melhor, né? Melhor instituição pela qual eu tive a honra de passar, a Justiça Federal, né? E a Polícia Federal não fica atrás, né? Então, pertencer aos quadros da Polícia Federal também foi uma honra muito grande. É uma instituição, assim, que eu guardo no meu coração. Se aposentou pela Polícia Federal, Pela né? Polícia Federal. Esse bottom que você está aí é da Polícia Federal? É da Polícia Federal. Olha que legal. Um dia eu encontrei com uma coronel já aposentada, né? E aí o coronel aposentado não deixa de ser coronel. Exato. Policial federal aposentado, delegado, não deixa de ser policial. Sim. O professor não deixa de ser professor, né? Então a gente vai pegando, mesmo que você tenha parado de dar aula, você tem características, você traz a cultura, né? E isso é muito legal. Agora, quando você vai falando sobre essas técnicas de concurso, a gente vê que essas técnicas têm muito a ver com a nossa vida mesmo, né? Sim. Porque você vai falando sobre disciplina, você vai falando sobre ter o seu momento de descanso. Sim. A gente tem nessa área aí uma palavrinha que talvez você possa discorrer, mas nessa área de concursos, há muita inveja? Nossa Senhora, tem demais, né? Será que isso, né? Porque a pessoa às vezes fica de olho no do outro, né? Mira só o outro ao invés de mirar em si própria. Como é que a inveja está nesse meio aí? Quando eu fui convidado pelo jornal Hoje em Dia para assumir uma coluna sobre esse tema, a ideia era escrever uns 10 ou 15 artigos, passamos de 500, né? E duas coisas foram e têm sido marcantes. Primeiro, todas as datas comemorativas, todas, rigorosamente todas que você puder imaginar, tem pelo menos um artigo meu, né? Dia da Mulher que está se aproximando, por exemplo, um dia desse eu parei para contar, já escrevi 19 artigos sobre isso, agora começarei a comentar nos vídeos também. Eu estou falando isso para chegar na inveja, né? Então, esse é um detalhe. Sabe aquela história de que fulano só pensa naquilo? Eu só penso naquilo. E o meu naquilo é concurso. Então, eu às vezes me surpreendo como que eu consigo relacionar os mais diversos temas à ideia de concursos, né? E outra coisa que foi bastante marcante também, os artigos que deles decorreu mais participação de leitores, mais correspondências que me foram enviadas por e-mail, foi justamente o tema da inveja, né? Isso aí, ainda terei oportunidade de falar nos vídeos que a gente está produzindo também, sai no Hoje em Dia toda quarta-feira, né? É um assunto com o qual o concurseiro também deve se preocupar. E a inveja eu costumo classificar de duas formas. Tem a inveja do passado e a inveja do futuro. Ao distinguir uma coisa da outra,
eu vou dar alguns conselhos, né? A inveja do passado é aquela que todo mundo já teve essa sensação de um cumprimento quase em tom de lamento, né? Não, você passou no concurso mesmo, hein? Parabéns, né? Que legal você, né? Você passou mesmo na faculdade Promove, né? Parabéns. É quase um lamento. Mas isso aí é inveja do passado, é inveja das realizações. O invejoso não consegue fazer nada para te atrapalhar, né? Agora, a inveja do futuro, essa aí é venenosa, essa aí é perigosíssima. O invejoso, ele está preocupado não com o que você realizou, mas com aquilo que ele tem medo que você venha a realizar, não é? Para que você está fazendo o curso de Direito? Você não sabe que tem uma tal da prova da OAB? Não, você não vai conseguir passar, não. Fica praguejando assim. E desanimando a pessoa. Exatamente. E às vezes isso, conheço relato de alguns confidentes, algumas confidentes, às vezes isso dá na vizinhança, às vezes isso dá dentro da família, e indo além desse discurso desanimador. Às vezes existem ações concretas para espinzinhar a pessoa nos seus estudos, para inviabilizar, né? Eu posso falar, por exemplo, no ambiente de trabalho, eu já enfrentei, não vou dar nome aos bois, isso já faz décadas, mas eu já enfrentei a situação de eu ser escalado para um serviço num domingo, justamente porque era dia da prova, né? Mas eu consegui contornar isso sem problema, né? Então, estou dizendo isso... Ou seja, ou você matava o serviço ou você perdia a prova. Exatamente. Eu estou dizendo isso justamente para mostrar que a inveja do futuro, ela pode ir além do discurso e ações concretas para tentar te prejudicar. Conselho em relação a tudo isso: evite conjugar verbos no futuro. Eu vou passar no concurso, eu vou estudar. Não fala não, fica quietinho no seu canto. Mesmo as pessoas do seu apreço, evite comentar muito, porque você vai criar expectativas no outro. E se não for do seu apreço, você pode despertar inveja. E a inveja, às vezes, ela pode vir até de forma meio decepcionante, mas ela pode vir ali da pessoa que você julgava ser seu melhor amigo, sua melhor amiga. Pode nascer aí também a inveja. E muitas vezes a inveja, o que ela esconde da própria pessoa que a sente, é justamente o medo de você progredir muito e esquecer aquela pessoa, né? Então, o invejoso tem isso também. Ele não pode melhorar muito, não. Ela não pode melhorar muito, não, senão vai me abandonar. Né? Então, esse medo existe na cabeça de muitas pessoas também, né? Então, o negócio é conjugar verbos no passado, falar das suas realizações. Essas ninguém te tira, né? E evitar ficar falando coisas que você sonha para o futuro. Mesmo que seja as pessoas amigas mesmo, né? Porque ainda que isso não desperte inveja, vai gerar expectativas no outro. Professor, o que encontrar nesse livro aqui? O que as pessoas vão encontrar aqui? O que você traz nesse livro? Esse livro, as pessoas vão encontrar, antes de tudo, técnicas para desenvolver a mentalidade vencedora. Não é por acaso que, além de escolas e faculdades, eu já palestrei em clínica de recuperação de drogados. Me perdoe se politicamente não está correta. Dependentes químicos, tá bom. Obrigado pela correção. Aí pega várias outras coisas, né? Álcool, drogas, por exemplo. Exatamente, Então, já palestrei nessas clínicas, já palestrei em igrejas, em repartições públicas, em times de futebol, inclusive o meu querido Esporte Clube Ribeiro Junqueira. Lógico que você tinha que ir lá mesmo, claro. Imagina, você dá palestras em outros e não vai lá. Eu fiz uma breve pré-eleção para a garotada lá, uma ocasião, nunca vou esquecer disso. E um jogo que todo mundo previa que íamos perder, depois da minha pré-eleção, ganhamos de 2-0. Olha só, não é? Então, o que vai encontrar aí é o desenvolvimento de uma mentalidade
vencedora. Não é por acaso que eu já palestrei em todos esses ambientes que eu te falei. E vai encontrar também técnicas mais específicas de memorização. Pois é, então, você falando isso, a pessoa que quer fazer concurso, ela vai encontrar aqui um caminho interessante para poder se preparar. Sim. Mas é só para essas pessoas? Por exemplo, esse livro pode ser lido por um técnico de futebol, claro, que não queira fazer um concurso, mas que aquilo que você fala aqui, a abordagem também vai ajudá-lo a pensar diferente. Perfeitamente. Né? Ele é bem mais aberto dessa forma. Perfeitamente. É um livro com lições de vida. Serve para qualquer atividade, para qualquer profissão. E eu digo mais, sendo mais específico nessa realidade de concurso, eu posso garantir que meu livro é diferente. Porque muita gente já escreveu sobre isso. Passou, não sabe muito bem por quê, e fica fazendo blá, blá, blá num oceano de vaidades. Não, o meu livro, a minha prática e o meu mestrado em Ciências da Educação na Unicem da Argentina me levou a compreender a razão do meu sucesso. Então, é muito pouco da minha vida pessoal aí. A não ser quando dela eu preciso tirar um exemplo. O que o leitor vai encontrar aí é aquilo que realmente interessa. Dicas. Conheço muitos leitores que buscaram uma literatura dessa área e depois se decepcionaram. Pô, o cara ficou falando aqui só da vida pessoal dele. Aí não, no meu livro que vão encontrar dicas. E muito me honra. O nosso grande mestre nesse assunto é o juiz federal William Douglas. Muito me honra ele ter feito o prefácio para mim. Você teve o prefácio dele e teve também foi o William Douglas, né, juiz federal, sim, professor e escritor, e teve da Elaine Matosinhos, né? Exatamente. Que é delegado da Polícia Civil de Minas Gerais e que fundou a Delegacia das Mulheres, né? Eu fui um dos fundadores da Delegacia de Mulheres junto com ela. Ah, é? Olha só. Nesses 16 concursos, você já falou de juiz federal, da Polícia Federal, porteiro, o que tem mais aí nesses concursos que você passou? Está tudo anotado aí. Deixa eu tentar buscar aqui de memória, porque eu não me preparei para essa pergunta, para falar de muito, todos. Né? É muito, exato. Né? Mas não precisa falar de todos, não. Qual mais você tem aqui nesse Ainda bem que isso aqui não é uma prova. Se fosse, eu teria preparado para lembrar de todos, né? Mas o primeiro foi porteiro da UFMG e, como eu disse lá atrás na entrevista, até cometi o erro, que foi uma lição amarga, de não assumir o cargo porque ganhava mais numa loja, né? E depois veio o desemprego e tudo. Além disso aí depois eu entrei em 1983 para o cargo de soldado da Polícia Militar. Naquela época havia uma crise horrível de desemprego, muito mais terrível do que passamos nos últimos anos aí. E para 50 vagas surgiram 2.000 candidatos, a maioria concurso superior. Depois desse aí, eu passei num concurso interno na época, ainda havia, né, para sargento da Polícia Militar, e na mesma época passei para o antigo cargo de detetive da Polícia Civil, hoje se chama agente da Polícia Civil, né? Lá eu fiz a carreira até o final o penúltimo grau do cargo e depois passei no concurso da Caixa Econômica Federal, né? Aí você foi para a Caixa ou não? Eu fui para a Caixa. Foi? Né? Aí eu fui para a Caixa em 1990. Foi a realização de um sonho, né? Mas no dia, não lembro o dia, mas foi em março de 1990, esse sonho virou pesadelo. Não quero entrar no assunto de política, não, mas março de 1990, o sonho virou pesadelo. O Collor tomou posse. Imaginei, né? Que em 90 e poucos teve a tomada das poupanças, né? Das poupanças, aquela situação toda, e só se falava em demissão na Caixa Econômica Federal. Perseguição. Eu me lembro que quando houve a eleição para a CIPA, que era uma situação que ninguém se importava com isso, apareceram dezenas de candidatos só para ter a estabilidade que a CIPA dava. Exatamente. Foi um salve-se quem puder.
E nessa ocasião, também fez parte desse contexto aí do presidente Collor, concurso nenhum. A única exceção foi para agente de segurança, eu voltando para a segurança de novo, né? Foi para agente de segurança no Tribunal Regional do Trabalho de Vitória, né? Passei algumas noites estudando, porque para mim era quase uma questão de sobrevivência. A qualquer momento poderia ser demitido. Fui lá fazer a prova. Passei entre os primeiros candidatos. Depois, conto essa história no livro, inclusive numa ilustração. Aliás, se puder depois folhear essas ilustrações aí, vai ser bom. Aí veio um teste físico que eu deveria fazer, né? Deixa eu ver como é que eu resumo essa história. Para esse teste físico, eu não levei em conta a mudança do horário de verão que havia naquela época. Então já perdi 1 hora no trajeto de ônibus até Vitória. Durante a viagem, houve 2 acidentes. A viagem atrasou muito, eu não dormi nada naquela noite para chegar lá na parte da manhã e fazer a prova física. Cheguei lá, nessas condições péssimas para qualquer atividade, né? E cheguei no momento que meu nome estava sendo apregoado. Olha, né? Só. E consegui trocar roupa rápido dentro do ônibus mesmo. E iniciada a corrida, eu quase desmaiei de tão cansado que eu estava, de uma noite sem sono, e pensei em desistir. Mas aí eu me lembrei de uma frase da Margaret Thatcher, a rainha das privatizações, era um outro apelido dela. Muita gente a chamava de a Dama de Ferro, né? Acho que é isso, Dama de Ferro. Dama de Ferro. Isso. Mas era também a rainha das privatizações. Numa das palestras dela sobre esse tema, ela disse o seguinte: I would sell the air if I could. Eu privatizaria o ar, se eu pudesse. E pensando nessa frase, eu fui passo a passo, em cada passo, pensando nessa frase que ela havia dito, e pensando assim: she would sell the air if she could, and thou eat stone, if necessary. Ela privatizaria o ar e eu vou comer pedra se necessário, mas eu vou fazer essa prova, né? E assim eu consegui concluir. A prova. Logo depois, esse clima de demissão cessou na Caixa. Então, quando eu fui chamado lá para o TRT, nem era mais do meu interesse. Depois disso aí, tá faltando um lá atrás, que eu esqueci, técnico do Tesouro Nacional. Eu passei só na primeira etapa e, pasme, eu fui reprovado na prova de datilografia, que era um terror daquela época, né? No Banco Benji. No Benji, né? Aí depois disso, nesse clima de demissão, além do concurso no TRT, eu fiz outros 2 concursos para a gloriosa Polícia Civil, para o antigo cargo de detetive. Num deles eu passei em primeiro lugar. Depois eu passei para professor da Prefeitura de Belo Horizonte, tem um cargo lá que exige a formação em Direito. Passei 2 vezes, uma delas em primeiro lugar também, mas não assumi, porque nessa ocasião eu já estava na Justiça Federal, o cargo de técnico judiciário, depois passei para oficial de justiça também, estadual e federal. E na época que eu fui chamado para professor da Prefeitura de Belo Horizonte, até poderia acumular o cargo da Justiça com um cargo de professor, a Constituição permite isso. Mas fui chamado para fazer o curso na Academia Nacional de Polícia, porque havia passado também para delegado. E assumi em 1998, juntei o tempo que eu tinha de Polícia Civil, Polícia Militar, mais 16 anos na gloriosa Polícia Federal, e vou fazer aqui uma confidência. Fiz a besteira de me aposentar, eu poderia estar na ativa até hoje. Mas enfim, tem outras atividades, eu faço palestras, eu dou aula, escrevo os livros, né? Estou muito feliz. Não está parado de forma alguma, Não, né? de modo algum, se parar em ferrugem. Para poder encontrar esse livro, onde que a gente pode ir? Esse livro pode ser encontrado na Editora Del Rey, aqui em Belo Horizonte, fica na Rua Goitacazes, número 71.
Também está disponível nas lojas virtuais, as principais dela, Magazine Luiza, Amazon, não estou lembrando, mas está nas principais lojas virtuais. E para falar com você? Para falar comigo, pode me acessar no YouTube, no Instagram, no Facebook. Eu trabalho principalmente nessas 3 redes. E, pessoalmente, né, para marcar uma palestra, é só ligar no meu WhatsApp. Ok. Posso falar o número? Pode. Tá. O DDD é 031, né? E o WhatsApp para marcar palestra. Eventualmente, aqui para Belo Horizonte, podem até encomendar o livro diretamente comigo, que eu destino um exemplar autografado com votos de sucesso. Porque, pensa bem, com tanta gente querendo atrapalhar, votos de sucesso do autor é tudo de bom. Né? Então, eu acabei não falando o número, Qual que né? é o número? É 031 99635 2273. Ok. Pessoal, ficamos por aqui agradecendo a você por esse encontro, agradecendo ao professor também por participar desse encontro, que tem muita coisa para poder contar, uma trajetória maravilhosa aí, mas compre o livro, acompanhe as falas dele no jornal, no YouTube, que você vai ter muito que aprender. Então, até o próximo episódio.